remember me. Então, agora a gente vai falar sobre a educação do espírito. O espírito somos todos nós, certo? Todos somos espíritos de longa data nessa vida. Nascemos criança, crescemos e muitos de nós hoje temos que educar os filhos. Então, a gente vai conversar a respeito de nós como educadores dos filhos, como alguém que pode conversar com o sobrinho, com um colega de trabalho, com alguém que faz parte da nossa vida. E a educação significa transformar a alma. E como nós somos seres imortais, nessa vida estamos aqui para nos transformarmos, para sermos melhores e também melhorar os que estão à nossa volta, o nosso planeta, o universo. Como a Madre Teresa de Calcutá disse, eu sou uma gota no oceano, mas o oceano não é o mesmo sem mim. Então, mesmo sabendo, né, que a gente é uma gotinha, a gente faz a diferença. Mesmo que essa nossa transformação seja lenta, porque erramos muitas vezes, às vezes a gente não se dá conta do erro, e mesmo quando a gente percebe o erro, a gente não consegue mudar. Então, tudo isso faz parte da nossa transformação, né? Errar, ver que errou, tentar acertar. Esse é o nosso caminho de evolução. Temos que ter tolerância e aceitação para que então a gente possa corrigir os erros sem tumulto e sem perda de tempo. Aceitação para a gente mesmo, né? Para enfrentar com resignação as contrariedades. Então é isso, temos que entender as nossas fragilidades, nos aceitarmos e buscar a nossa melhoria, porque o Senhor dos Mundos nos ama e nos concedeu a vida interminável, zelando por nossos passos desde os primórdios, como um Pai amoroso que é. A mão amorosa da providência não regateia recursos para que alcancemos a sublimação e a felicidade verdadeira. Essas são palavras do Gianluca no livro Evangelização no Mais Além. Já fomos criança um dia, e nesse momento muitos de nós temos a gloriosa tarefa de educar outras crianças. Temos a oportunidade de darmos o melhor de nós para as crianças e adolescentes. A educação é constante, tanto para a gente, para seguir nos transformando, como para aqueles que temos obrigação de educar. Lembremos que os filhos, muitas vezes, eles são espíritos muito mais sábios do que nós. E ainda assim, eles estão conosco para serem educados, né? Eles vieram para que a gente possa fazer alguma diferença e caminhar junto com eles. Na fala de um psicólogo, ele diz assim: nossos filhos não serão como a gente idealiza. Educar pressupõe que vamos entender o filho e entender a nossa responsabilidade nessa condição de educar. Essa é a nossa tarefa. Os filhos não são iguais e temos que auxiliar reduzindo os conflitos de cada um deles.
precisamos conhecer quem é ele. Quem é ele, como que podemos auxiliá-lo, reduzindo esses conflitos e conhecer melhor como ele pensa e como ele quer ser. Não adianta a gente não aceitar o filho como ele é. A gente tem que procurar conhecer o filho, e se a gente não aceita ele, a gente precisa se conhecer mais, porque nós vamos ter que educá-lo naquilo que é o mais importante, e tem muita coisa que a gente pode deixar para lá, né? Não precisa ficar gastando tempo em coisas que não sejam tão relevantes. O mais importante é que tem um vínculo entre nós e os filhos. Não adianta exigir dele um certo comportamento, um jeito de vestir. Se a gente for muito exigente nesse aspecto, muitas vezes ele não vai ter uma abertura suficiente para dizer o que ele pensa a respeito das drogas, o que ele pensa a respeito do colega. Então, a gente tem que ter uma forma de se vincular com ele, aceitar como ele é, para a gente poder trocar. É importante que o filho consiga se expor para os pais, para descobrir quem é ele e até onde ele pode ir. É necessário saber como ele se sente. Eu estou falando filho e pais, mas isso também é o que a gente busca na evangelização. É mais importante perguntar do que orientar. Ouvir, entender, compreender os pontos de vista dele, para que ao ouvir e ele expor, a gente possa construir essa transformação, essa mudança de princípios. Essa forma de educação, o Sócrates ensinou há mais de 2.400 anos. Essa mudança de princípio, né, quando você ouve, compreende, e troca, e expõe, é que acontece a verdadeira educação, né? É uma forma da gente aproveitar bem a nossa reencarnação. A gente pode dar um exemplo. Quando a criancinha machuca um gato, a gente tem que perguntar para ela por que ela fez isso, né? Se ela falar que foi que ela viu no desenho e ela está fazendo igual, a gente tem que conversar a respeito, fazer ela refletir que no desenho faz de conta e que de verdade isso vai doer, isso dói, né? Então, aí você educa. É melhor do que falar, não bate no gato. Que ela pode não estar entendendo nada nesse momento, né? Mas à medida que você fala que existe um faz de conta, existe o verdadeiro, e que o verdadeiro machuca, essa transformação de princípio vai acontecendo. Por exemplo, um adolescente que fala que quer pegar tudo quanto é menina, a gente pode perguntar para ele por que ele faz isso, né? E perguntar assim, sabe, eu fiquei pensando, e se fosse a sua irmã ou a sua prima que viesse um garoto e viesse ter com ela da forma como você está falando? Então, isso é uma forma de conduzir a reflexão sem já ir batendo de cara e falando, não pode fazer assim, né? Entender, ouvir sem julgamento e conversar a respeito, né? Deixar ir falando e refletindo junto. Possivelmente, a gente vai perceber que não é assim que ele pensa, que existe um relacionamento mais sério. Então, isso é importante quando o respeito tem que passar pela pessoa, né? Ele vai ter que perceber essa educação, essa cumplicidade, o afeto. A educação também recebe a contribuição da casa espírita. Os adultos e as crianças vêm até a casa para aprender. E esse aprendizado se resume no homem de bem, é aquele que se esforça para a sua melhoria, né? Ele tenta fazer todos aqueles requisitos que cita na fala no livro dos Espíritos, do Allan Kardec, né? Sobre o homem de bem, mas a conclusão é que o importante é aquele que se esforça para a sua melhoria. E para preparar esse homem de bem, a gente na evangelização, na educação infantil, procura dar espaço para as crianças falarem, né?
procura planejar os conteúdos, interagir com a criança e também com a família. Esse é o processo ideal que a gente busca, passando conhecimento proporcional à compreensão da criança, com a moral desse cristianismo vivo, aquele que é utilizado no dia a dia, né? Que é conforme que a gente conversou agora há pouco. Então, os educandos, eles são nossos companheiros de aprendizado e a gente é essa ponte para tornar a doutrina mais acessível para eles. Muitas vezes, eles nos ensinam muito mais e a gente vai aprendendo junto. A gente não tem todas as respostas, assim como os pais não têm todas as respostas, né? E a gente, ao perguntar e refletir junto, vai construindo o que for melhor. A gente não é perfeito e vai aprendendo no caminho. Se considerarmos sempre os ensinamentos, pedi e obterei, batei e abrir-se-vos-á, ao agirmos com o coração tranquilo e sem pré-julgamento, vamos obter as respostas. A prece no lar, que pode ser uma simples conversa, sobre tudo de bom que nós temos, ou uma história proveitosa e positiva, são formas de manter o nosso lar um lugar seguro e abençoado. Sabemos que a espiritualidade atua intensamente para a nossa melhoria. E quando nos dispomos a acertar e a solicitar o auxílio dos amigos espirituais, eles vêm nos amparar, muito mais do que merecemos, porque estamos pedindo, estamos abertos ao aprendizado e ao bem. Fé e confiança é o que nós precisamos. Eu tenho aqui algumas imagens da nossa Casa do Caminho, do nosso trabalho na Casa do Caminho. Só algumas coisinhas. Deixa eu ver como é que faz para passar isso aqui. Que a educação é a transformação da alma, né? Allan Kardec dizia que a arte de formar caracteres é um conjunto de hábitos adquiridos. E isso é uma educação para todos nós, né? Os pais que têm que estar constantemente se transformando e para poder transformar os filhos também. Então, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar a gente mesmo. Pequena parcela que nós chamamos de eu. E para nós e para as crianças, a imponência e a beleza do IP começou numa simples sementinha,